senhores, estamos aqui com a segunda parte do nosso projeto Selecionar. Na aula passada vocês tiveram uma aula interdisciplinar usando biologia e matemática, e hoje, um mico solo, aqui da pessoa que vos falo, a respeito sobre a política dos Estados Unidos. Foi até uma das perguntas de um dos nossos alunos do projeto Whats, Então, por isso que eu achei melhor fazer esse esboço aqui para explicar melhor para vocês. Tanto se fala, Donald Trump e Hillary Clinton, quem são, por que eles querem, que partido eles defendem, Então, vamos usar essa aula aqui expositiva para entender mais ou menos como que é o sistema de votação e também quais são as propostas dos dois principais partidos dos Estados Unidos. Lembrando que aqui não é 100% da explicação sobre todo o esquema de votação e nem todo o esquema dos partidos. Dúvidas no nosso e-mail, que você já sabe muito bem. Então vamos lá. Começando aqui primeiro pelo sistema de votação. Uma curiosidade, logo de cara. Lá nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil por dois motivos. Primeiro, o voto não é obrigatório. O voto lá depende muito da boa vontade das pessoas quererem ir às urnas ou não. E justamente por isso, os candidatos lá obrigatoriamente fazem duas campanhas. Uma para apresentar as propostas e uma outra, de forma bem implícita, chamar os eleitores às urnas, tentar convencer eles a votarem. Então, o foco deles não são os indecisos, são os eleitores irem às urnas, correto? E outro ponto diferente do nosso sistema de votação é que não é a maioria absoluta que escolhe, Não é quem tiver o total de votos, pegando todo o território nacional, que vai ser o vencedor. Então vamos lá. Primeiro são feitas as prévias. Os candidatos são escolhidos de acordo com o voto de cada estado. Seria mais ou menos hoje, que se nas eleições de 2018, caso elas cheguem, que se os dois partidos mais rivais aqui do nosso país lançassem cada um 2 candidatos. E aí as prévias seriam o quê? Escolher qual candidato dos dois lados seria escolhido para ir para a votação. Então a prévia seria o quê? A pré-eleição, vamos dizer assim. É ser escolhido quem vai para tentar ganhar ou não. Não é escolhido já logo de cara quem seria o vencedor, correto? Então vamos lá. Outra etapa importante aqui da diferença. Os colégios eleitorais não são os próprios eleitores que escolhem, Eles vão escolher de forma constitucional, de forma bem indireta, o bom português. Eles vão escolher quem vão escolher por eles, não vão escolher diretamente o candidato. Então, quem são esses delegados? Eles são eleitos de acordo com os colégios eleitorais. Aí o critério ele é bem amplo, melhor dizendo, varia muito de acordo com a população de cada estado e de cada cidade. Então vamos lá. Eles são eleitos para representar os eleitores em um total de 538 votos. São 538 votos que vão definir as eleições dos Estados Unidos. Dessa forma, aquele que atingir a primeira marca de 270, 50% mais um, é aquele que vai ser declarado o vencedor. E como que vai ser esse voto? De acordo com a população. Os estados mais populosos, eles possuem maior número de colégios eleitorais. Só para vocês terem uma ideia, o estado da Califórnia tem 55 colégios eleitorais. O estado de Nova York tem 34. E o estado de Montana, mais próximo ao Canadá, tem aproximadamente 3 colégios eleitorais. Então, só para vocês entenderem como que é diferente, o esquema de votação. Então, em cada colégio, o candidato vencedor, ele gera um voto no final absoluto dos 538. Ou seja, lá não é escolhido de forma absoluta, é de acordo com cada colégio eleitoral. E o que pode acontecer? Como já aconteceu. O candidato ele pode perder mesmo tendo uma maioria dos votos, Porque o número de colégios ele perdeu. Então, por exemplo, se um colégio, um candidato A teve 51 a 49%, ele vai gerar um voto. Se no outro distrito
o candidato B ganhar por 70% a 30%, ele também vai gerar um voto. Então não vai ter mudança nessa questão de proporção. É sempre de forma absoluta. Tanto é que esse sistema se chama the winner takes all. O vencedor leva tudo. Beleza? Para os partidos políticos, os dois principais, os democratas e os republicanos, né? A começar pelo símbolo, né? Que é até uma parte curiosa aqui dessa matéria. O candidato dos democratas é um burro, só que o burro ele foi escolhido de forma bem assim, era para ser uma crítica, né? É uma charge que acabou virando um orgulho para o partido, porque na época que ele foi desenhado no jornal, o candidato que representava os democratas ele era uma zebra, vamos dizer assim, de certa forma, né? Para ganhar. Mas como ele foi o vencedor, ele usou justamente essa crítica, né, em forma de burro para tornar um símbolo, né, do partido. E os democratas, eles são considerados o centro-direita das propostas dos Estados Unidos, que são voltados para uma minoria, imigrantes, trabalhadores, intelectuais, né, sendo professores, escritores, advogados, engenheiros, etc. Os sindicalistas também adoram, né, as propostas dos democratas. E por conta disso, por eles serem mais brandos, vamos dizer assim, eles dialogam, né, no plano externo. Dialogam no sentido do quê? Fazem mais acordos, né, analisam se vão ter sanções, né, em relação à política externa. Então eles são bem mais maleáveis, vamos dizer assim, na política externa. Assim como eles defendem um Estado cada vez mais controlador, da economia. O que é um Estado controlador da economia? Ele intervém, ele controla os impostos, ele controla a produção, certo? Então, os dois exemplos recentes, né, que temos dos democratas, Barack Obama e Bill Clinton, né? O Obama vai sair esse ano, porque ele já foi reeleito, né? E o Bill Clinton também foi eleito 2 vezes na década de 90. Tanto é que a esposa dele, a Hillary Clinton, está agora nas prévias concorrendo pelo lado democrata, certo? E aqui embaixo temos os republicanos. O símbolo dos republicanos já é o elefante. E o que o elefante representa, de acordo com os republicanos? Representa determinação, representa força, né? Mas ao mesmo tempo pode representar um conservadorismo, que é são as propostas principais desse partido, que é considerado de extrema direita. Ou seja, não temos esquerda nos Estados Unidos, né? Ou você é direita ou você é extrema direita, certo? E as propostas dos republicanos, eles são mais voltados para o ramo de negócios, empresários, industriais, principalmente aqueles que adoram o mercado financeiro. Ou seja, os republicanos eles são bem mais neoliberais, né? Eles querem uma economia totalmente livre, eles querem uma economia totalmente independente do mercado. Enriquece e empobrece quem quer, de acordo com os preceitos republicanos, certo? E ao mesmo tempo, eles são mais efetivos externamente. O que é ser efetivos? Eles não negociam tanto, eles preferem primeiro agir, vamos dizer assim, do que ao invés de negociar. Não é à toa que temos aí na história recente dos Estados Unidos os republicanos serem mais responsáveis por conflitos internacionais, né? A começar pelos 2 últimos exemplos. George Bush, o filho, que governou nos Estados Unidos antes do Obama, de 2000 até 2008, e o pai dele, né, que governou no final da década de 80 e início da década de 90. Os problemas relacionados ao Oriente Médio, esses dois tiveram uma participação muito ativa, né? Guerra do Golfo ou a Guerra do Iraque, né? A invasão do Iraque em 2003, a invasão ao Afeganistão em 2001, né? Então, os republicanos eles têm fama de serem mais efetivos, né? Truculentos externamente. E o anterior a eles, o Ronald Reagan, que governou os Estados Unidos na década de 80, que é lógico, o foco dele era acabar com quem? O comunismo, né? Num período em que a União Soviética já apresentava a sua decadência, ok? Então, de uma forma geral, são essas as propostas dos 2 partidos políticos dos Estados Unidos. Não que não existam outros, né?
Tem uma terceira via aí correndo por fora, que foi reconhecido já como Partido Verde, mas não tem nada a ver com o Partido Verde aqui do Brasil. Mas assim, comparando esses dois partidos, muitos especialistas falam em bipolaridade. Seria o quê? Coisa de 45% a 45%, falando em porcentagem, né? Enquanto que os 10% são diluídos entre os partidos chamados nanicos dos Estados Unidos, né? Que, a bem da verdade, os eleitores eles patrocinam as grandes empresas, né, as grandes corporações, eles vão patrocinar somente esses dois. E sabemos muito bem, né, que até no ramo político, dinheiro é o que vale. Beleza? Bom, mais uma vez reitero, moçada, o que foi explicado aqui não é uma explicação total dos Estados Unidos, né? Recomendo para vocês um livro e um filme que representa mais ou menos o que é a política dos Estados Unidos. Um livro se chama A Democracia Americana, o autor é Alexis de Tocqueville. Ele foi escrito no século XIX, mas muito do que ele escreveu no século XIX já adiantava, né, ao cenário político americano que nós temos hoje no pleno século XX. Por exemplo, uma atuação, essa bagunça, né, entre se o Estado deve ou não intervir na economia, se a economia deve ser mais livre ou mais solta, como que é essa questão de liberdade na América, certo? E um filme, né, mais recente, se eu não me engano ele é de 2010, né, chama Jogos do Poder, um ótimo filme com a direção do George Clooney, ele é um dos protagonistas, né, que fala sobre os bastidores políticos, né, como que essa questão de barganha, de congressistas, do famoso lobby tão comum aqui no Brasil, que a bem da verdade acaba sendo uma chantagem, né, venda de cargos, troca de favores e por aí vai, certo? Então são essas as duas indicações que eu tenho para vocês. Qualquer dúvida, tem aí, vocês já sabem o nosso e-mail, podem mandar à vontade que na medida do possível eu respondo vocês, ok? Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Como funciona a eleição nos Estados Unidos? Tudo começa com as primárias, realizadas pelos partidos Democrata e Republicano. O processo se inicia em fevereiro e vai até junho nos 50 estados. Para ser indicado, o pré-candidato deve conquistar território e conseguir apoio para ser eleito. Em 35 estados são feitas primárias, onde os eleitores escolhem seu pré-candidato na urna. Algumas destas primárias aceitam o voto de qualquer um, outras só quem é filiado. Nos demais 15 estados, a escolha é feita nos caucus, onde as pessoas se reúnem e debatem quem é o melhor. Os votos das primárias e dos caucus não vão direto para os pré-candidatos, mas para os chamados delegados. Os delegados representarão os eleitores nas convenções em julho, de onde sairão os candidatos oficiais. Nas primárias, os delegados são definidos após o fim da votação. Nos caucus, primeiro são escolhidos delegados de bairro, depois os das cidades e depois os estaduais. Cada partido possui uma maneira para definir o número de delegados para o candidato. No Democrata, cada candidato recebe o número de delegados proporcional ao número de votos que obteve. No Republicano, as regras variam também. Pode ser o sistema proporcional ou o chamado winner takes all. O candidato campeão receberá todos os delegados, independente do resultado da votação. Por exemplo, se o primeiro colocado teve 15 votos e o segundo 14, o primeiro colocado receberá 29 delegados e o segundo ficará sem nenhum. Depois de tudo isso, uma convenção nacional finalmente elege o candidato que irá disputar a presidência em novembro.